Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Grenal 435, que foi adiado devido à violência no ônibus do Grêmio, que eu achei sobre as declarações do presidente do Grêmio, presidente do Inter e também da Federação Gaúcha de Futebol. Então chega mais para saber a minha opinião sobre isso. O Grenal 435 foi adiado por causa de violência. Pois é. Violência, atentado ao ônibus do Grêmio, tiraram pedras, barras de ferro. Vila Sante foi o caso mais grave da equipe, né? Teve que ir para o hospital, teve traumatismo ucraniano, a pedra acertou o olho dele e ele teve traumatismo ucraniano. Bob Sim e Thiago Santos também ficaram feridos. O ônibus do Grêmio teve janelas quebradas, enfim. Um clássico de violência nesse clássico centenário, clássico 435, que estava todo mundo ansioso, os amantes do futebol, a imprensa aqui no Rio Grande do Sul estava esperando esse clássico na semana, né? Entramos na semana Grenal e tinha uma expectativa para esse clássico envolvendo o Roger Machado e Cacique Medina. No meu vídeo anterior eu falava sobre a questão de que se o Inter perdesse, o Medina sairia, o Roger estava começando de novo no Grêmio, né? Esse é o segundo jogo do Grêmio. Eu queria vir aqui para falar sobre a partida, mas estou vindo aqui para falar sobre a violência que acontece no futebol. Antes também tivemos na questão do Bahia, né? Que jogaram bomba no ônibus do Bahia e o goleiro ex-Inter, Danilo Fernandes, acabou ferido também. A que ponto leva o torcedor a fazer isso? Meu questionamento, né? A que ponto leva um torcedor querer ferir, agredir a equipe adversária? Ajuda o time em quê? O que leva, o que agrega para o time, para o seu time, para ele? Porque não vejo sentido nenhum. O futebol é a alegria do brasileiro, como a gente costuma dizer, né? A gente tá passando por tanta coisa difícil, uma pandemia mundial, uma guerra no Iraque, e o futebol é uma coisa de trazer leveza, trazer felicidade e traz violência. O que levou os torcedores a fazer isso? E eu não tô aqui criticando a torcida do Inter ou algo do tipo, assim como se fosse a torcida do Grêmio, eu faria a mesma coisa. Violência não é legal. Violência não... porque é rival. O corneta ok, a corneta saudável ok, a corneta sadia ok, a corneta de brincadeira de série B, de não tem mundial, enfim, de não conquista título não sei quanto tempo, beleza. Mas partir para violência, isso leva a quê? Isso leva a que ponto? Em que vai ajudar o seu clube fazendo isso? Né? Eu sei que é minoria que faz isso, não podemos generalizar a questão da violência, mas o futebol quer ser um meio de alegria, no meio de um mundo que a gente está vivendo, de guerra acontecendo, de uma pandemia que a gente está há 2 anos, de mortes por isso. O futebol, o esporte é para ser alegre e não violento. Por causa disso, o Grenal acabou não acontecendo no último sábado às 7 horas no Beira-Rio e foi adiado para o dia 9 de março. Minha opinião é que realmente não tinha condição nenhuma de se realizar um clássico depois desse atentado. A pedra poderia ter sido a situação muito mais grave. Lilian, mas não foi grave? Foi, mas poderia ter tido mortes. O Vila Sante poderia ter morrido. Uma pedra bate de um jeito diferente, enfim, de um modo um pouco mais forte, né? Não que não tenha batido, mas de uma maneira pegasse de um outro jeito na cabeça dele, poderia ter matado o jogador, né? E aí a gente levanta essa questão que deve debatendo com os meus colegas sobre isso, tanto no dia como hoje, que foi a declaração do presidente do Internacional, né, Alexandre Barcelos,
que foi completamente infeliz e, na minha visão, sem empatia nenhuma pela sua equipe adversária, mas principalmente pelo ser humano Vila Sante, pelos seres humanos, pelos colegas de profissão que são jogadores do Grêmio, que foi a fala muito infeliz, que eu até dou risada, meio ironicamente, dele dizendo que ia ter um desequilíbrio no futebol, né, no campeonato. Além do desequilíbrio emocional, quando ele foi questionado, ia ter um desequilíbrio no campeonato gaúcho, dando a entender que o Inter ia ser desfavorecido e que o Grêmio ia ser favorecido. O Grêmio até então era líder do gauchão com 17 pontos e hoje ele está um ponto atrás do Ipiranga. Então quem foi desfavorecido também foi o Grêmio, que não entrou em campo porque aconteceu ser tratado muita gente, colegas de imprensa, e eu não estou aqui para criticar ninguém, muito menos para dizer que sou contra ou a favor, defenderam e disseram que o Grêmio arregou. Tenho colegas nas minhas redes sociais que falaram que o Grêmio arregou, que deveria ter entrado que o Internacional deveria ter entrado em campo e o Grêmio deveria ter perdido por WO por não ter colocado seu time em campo. Mas com que condições? Com que condições colocaria um time em campo depois desse susto gigante que aconteceu? Dessa violência brutal, de uma coisa que não dá pra dizer que mas é uma torcida apaixonada. A que ponto o fanatismo leva o torcedor? A loucura? Então eu acho que foi muito infeliz a fala do Alessandro Barcelos, que vem sendo muito criticado, né? E depois ele se redimiu no Twitter, mas ele foi nos microfones, falou que a imprensa estimula a violência e etc. Eu acho que a imprensa ela estimula a rivalidade sadia, né? A gente aqui no Rio Grande do Sul vive de dupla Grenal. Eu, como setorista, fui setorista de Grêmio, fui setorista de Inter, vivi os dois lados, né? E sei que a rivalidade é o normal, a rivalidade sadia é o normal de se ter, de brincar, de saber que tem que ter isso, porque é o normal. Inter não vive sem Grêmio, Grêmio não vive sem Inter, Caxias não vive sem Juventude, eu costumo dizer isso. É sadio. O futebol é para ser alegre, é para ser divertido, e não uma guerra. Então eu acho que a declaração dele foi muito infeliz. Um dirigente de um clube gigante como o Inter falar isso, não tem empatia nenhuma, porque não teve empatia nenhuma. E recapitulando, eu não estou defendendo ou desmerecendo ninguém, mas nas condições das fotos que a gente viu e do tamanho da pedra que foi atirada no ônibus do Grêmio, qual o clima? Que clima teríamos para o clássico Grenal 435? O presidente Luciano Hoffmann, da Federação Gaúcha de Futebol, foi bem sucinto, acho que foi bem correto no adiamento, e ele disse uma frase que realmente eu concordo: é uma página triste para o clássico centenário, para uma rivalidade mundial, para uma rivalidade tão bonita que a gente tem no Brasil, no mundo e aqui no Rio Grande do Sul. Manchou a história do Grenal centenário, do Grenal 435, que vai ocorrer dia 9 de março no estádio Beira-Rio, às 7 horas da noite. Isso numa quarta-feira, né? E muita gente que poderia ter ido porque estava de folga, ou já vi até casos de pessoas que viajaram do Rio para cá para ver o Grenal, não vão poder estar presente, vão ter um reembolso, ok? Mas é triste ter que vir aqui falar sobre esse caso de violência, e não somente nesse clássico, mas também lá com a bomba lá no ônibus do Bahia, que atingiu o goleiro Danilo Fernandes, ex-Inter, e outros atentados e outras violências que aconteceram durante a semana. O futebol não é isso, entendeu? O futebol é para ser alegria. O futebol é alegria.
Não para todos os brasileiros, eu sei que a maioria aqui que me acompanha não curte futebol, acompanha só porque gosta do meu trabalho, mas para quem curte é alegria. O futebol muitas vezes me tirou, o esporte me tirou da tristeza. E é o que me motiva, e é o que eu amo fazer, e é vir aqui e falar. Sei que às vezes eu demoro pra vir falar aqui, alguma coisa, gravar um vídeo, às vezes é meio complicado, mas futebol não é violência. Futebol é ver torcidas se respeitando, é ver a torcida vibrando, é ver a torcida se provocando sadiamente. Mas é isso, futebol é a emoção de ver um jogo e não uma violência, e não uma tragédia. Daqui a pouquinho tem que acontecer uma tragédia para acontecer uma coisa mais segura. Hoje em dia não é seguro você ir no estádio assistir em clássicos, por exemplo. Quero ir no clássico assistir com minha família, mas tu fica com receio de ir por causa da violência. Então eu acho que as declarações do presidente Romildo, ao meu ver, foram corretas. Eu acho que no lugar dele faria a mesma coisa. Não tinha clima, não ia ter clima, não ia ter vontade de jogadores do Grêmio depois do susto. E eu acho que a declaração do Alexandre Barcelos foi bem feliz, culpando a imprensa. Não defendo todo mundo da imprensa, porque né, a gente trabalha nesse meio, sabe como é que é, mas não generalizar que todo mundo da imprensa estimula a violência. Porque quando a gente se forma, a gente precisa fazer um juramento ético, moral do que a gente vai fazer, do que a gente vai produzir, do que a gente vai falar, ter consciência. Existe uma ética para isso. Então ele foi muito infeliz quando ele trouxe essa declaração e desequilíbrio emocional do campeonato, quando perguntado como é que estavam os jogadores do Internacional, porque iam voltar de lesão, os jogadores do Grêmio, ia ter jogadores que iam ser suspenso, que o Inter vai ser prejudicado, que o Grêmio vai ser beneficiado. Faltou empatia, acho, para o dirigente do Internacional, que é muito inteligente, mas às vezes deixa a desejar nesses tipos de declarações e se colocar um pouco no lugar do outro, que eu acredito que o Grêmio faria a mesma coisa, ou talvez não sei. Não estou aqui defendendo ou dizendo que eu sou anti-Inter ou coisa do tipo, mas a declaração dele pegou muito mal em pensar na questão da equipe, em pensar no desequilíbrio do campeonato, sem pensar que do outro lado temos seres humanos, colegas de trabalho, e sem contar que ele desrespeitou o trabalho da imprensa, na minha opinião, que, como eu falei, a gente tem uma ética, a gente faz um juramento quando se forma e tem que seguir essa ética. Se todos não seguem, não sei. Só sei que ele não pode generalizar falando que a imprensa estimula a violência, porque não. A gente estimula a provocação sadia, a rivalidade sadia, porque é um clássico centenário, é um clássico mundial, é um clássico do qual a gente vive, e muitos jornalistas vivem do clássico Grenal, da dupla Grenal. Eu já vivi diariamente cobrindo as duas equipes e é incrível essa rivalidade, esse clássico, a importância que ele tem a semana Grenal quando chega, o quanto muda os ânimos do estado, da imprensa gaúcha, enfim. Esse tipo de provocações sadias, de brincadeiras sadias, beleza. Violência não. E aí, o que vocês acharam das declarações de Alexandre Barcelos, de Romildo Lozan, do presidente da Federação Gaúcha? O que vocês acharam do adiamento desse atentado? Enfim, deixa a opinião de vocês. Se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho e até o próximo vídeo. Boa semana a todo mundo. Tchau.